Meus cumprimentos à torcida do mais tradicional, tudo bem, pessoal? Vamos falar de Botafogo em mais um vídeo como nós fazemos todos os dias aqui nesse canal. Você que está aqui pela primeira vez, caiu de paraquedas, não conhece o canal, seja bem-vindo. Assiste o vídeo até o final e caso você ache que o canal é merecedor da sua inscrição, então considere se inscrever. Dessa forma você terá aí acesso ao nosso conteúdo diário, com muitas atualizações, novidades, tudo que acontece referente ao nosso glorioso, eu sempre trago aqui pro canal pra gente bater aquele papo, trocar aquela ideia. Obviamente, cara, sem nenhum viés, aqui é papo de torcedor para torcedor. Eu sou mero torcedor, e assim como todos vocês, todos que estão assistindo esse vídeo aqui, eu quero ver o clube que eu amo, que eu torço, se tornando um clube respeitado, um clube que verdadeiramente ganhe títulos, um clube que cresça ano após ano e não fique estagnado. Então, esse canal foi idealizado para isso, falar de Botafogo abertamente, sem abrir mão de dar a nossa opinião, beleza? Bom, pessoal, nesse vídeo aqui a gente vai conversar sobre as declarações do Tairo Arruda. Depois do sorteio da Libertadores, ele foi entrevistado e ele deu algumas declarações. É sobre isso que eu quero falar com vocês nesse vídeo agora. Bom, pessoal, depois do sorteio, o jornalista ele faz algumas perguntas ao Tairo Arruda. Dentre essas perguntas, ele pergunta se o Botafogo merece ser campeão da Libertadores. E o Tairo Arruda ele deu a seguinte declaração: o Botafogo é o time que mais colocou jogadores na seleção brasileira até hoje em Copas do Mundo. Nós cedemos mais jogadores do que qualquer clube. É o clube mais histórico do Brasil. Clube de grandes craques, demos muitos títulos para a seleção brasileira. Está na hora agora dos céus abençoarem o nosso fogão e darem esse título da Libertadores para nós. Bom, pessoal, eu achei ridículo essa declaração do Tairo Arruda. O CEO não pode falar algo desse tipo. Não existe esse negócio dos céus abençoarem, porque o Botafogo tem tradição, porque o Botafogo foi isso, aquilo outro no passado. Isso não existe. Não existe. O Botafogo ele não vai ser campeão da Libertadores porque ele merece, porque ele cedeu jogadores para a seleção brasileira. Ele será campeão da Libertadores se o time tiver competência para isso. O Botafogo será campeão da Libertadores se tiverem jogadores de alto nível em todas as posições. Se o Botafogo tiver um bom elenco e se tiver um estilo de jogo muito bem definido. Se for um time muito bem treinado, um time muito bem organizado na defesa, um time que não dá espaços para os adversários, um time que não comete erros, não pipoca em momentos decisivos, o Botafogo vai ser campeão da Libertadores se for um time muito produtivo com a bola no pé, um time que cria muitas chances de gol, que converte essas chances de gol. O Botafogo vai ser campeão se for um time letal, um time que aproveita as oportunidades que surgem, um time que não vai ficar só dependente de um tipo de jogada, de jogadas individuais ou de lampejos de um ou outro jogador. O Botafogo vai ser campeão se ele tiver uma variedade de jogadas para surpreender o adversário, para conseguir penetrar defesas bem fechadas, bem postadas, porque Libertadores é uma competição onde tem muitos times fortes, muito bons na defesa, e para que essas defesas elas sejam vazadas, para que se chegue ao gol contra esses times mais organizados, precisa que haja uma organização em todos os setores do campo. Na parte ofensiva, o time ele tem que ser aquele time que
que é criativo, cara. Um time que vai achar soluções dentro de uma partida. Não vai simplesmente se esbarrar numa forte defesa sem conseguir chegar ao gol. O Botafogo se tornará campeão dessa forma. Se houver seriedade, se os jogadores ficarem focados em todos os jogos, do início ao fim do jogo, do primeiro minuto até o último minuto, ir além do limite, dar algo a mais para que, caso haja em algum momento uma oscilação técnica, ele compense com vontade, com concentração, com muita aplicação tática. E para isso a gente precisa de um técnico, para que ele consiga extrair o máximo do potencial de cada jogador. Um técnico que consiga dar uma organização ao time, uma identidade. E como eu já havia falado aqui nesse canal, esse técnico ele tem que chegar essa semana, até sexta-feira, porque a Libertadores ela irá começar em aproximadamente 15 dias. Então o ideal é que esse técnico ele tenha pelo menos uma semana para conhecer os jogadores, para conhecer o time e para começar a dar a cara dele ao time. Obviamente tem que ser um técnico experiente, um cara que saiba gerir um vestiário, um cara vencedor, um cara que torne o Botafogo um time competitivo. Não pode errar. O Botafogo não pode errar na escolha desse técnico. A temporada de 2024 vai depender da escolha do Botafogo, do novo técnico. A fase de grupos ela começa entre o dia 2 e o dia 4. Então o time do Botafogo ele tem que estar pronto para essa fase inicial da fase de grupos. O Botafogo ainda é um time irregular. O Botafogo ainda é um time que oscila. Ainda é um time que comete falhas defensivas. Então o Botafogo, para ser campeão da Libertadores, ele terá que corrigir esses erros defensivos que esse time comete, terá que fazer algumas mudanças, como por exemplo, e aí eu já quero entrar aqui com a minha opinião, o Lucas Halter não pode se titular. O Botafogo ele ainda não tem um titular absoluto, né, um zagueiro pelo lado direito titular absoluto. O Lucas Halter é um zagueiro que não passa confiança, ele comete falhas em determinados momentos, em alguns jogos, isso pode custar caro. Então, tem que haver uma mudança na zaga. O que eu faria? Colocaria o Danilo Barbosa para ser zagueiro pelo lado direito. Como o Botafogo ainda não tem esse zagueiro confiável, o Bastos, eu também não vejo Bastos como esse zagueiro com potencial para ser titular absoluto. E o Danilo Barbosa, todas as vezes que ele teve oportunidade, ele jogou, ele não comprometeu, foi bem na zaga. Então, coloca o Danilo Barbosa como zagueiro pelo lado direito. Na lateral direita, eu não acho que o Damian Soares tem que continuar sendo o titular. O Damian Soares tem cometido falhas de marcação, tem deixado espaços, ele toma algumas decisões erradas. A gente viu isso acontecer em alguns jogos. Na minha opinião, quem tem que ser o titular é o Matheus Ponte, nem Damian Soares e nem Rafael. Matheus Ponte, que vinha tendo sequência, vinha fazendo bons jogos. Então, Damian Soares, cara, é um lateral que ainda não passa confiança. Pode ser que ele evolua, mas eu não vejo ele como titular nesse momento. Em relação aos homens do meio campo, também acho que deve haver uma mudança. O Marlon Freitas, ele tem que ser colocado como segundo volante, já que o Marlon Freitas ele vem evoluindo, vem jogando bem. Jogador que outrora foi muito criticado. Todos nós criticávamos muito o Marlon Freitas pelo ano passado, mas esse ano ele vem evoluindo, vem sendo importante para o time. Então, na minha opinião, hoje o Marlon Freitas ele é titular, não como primeiro volante, porque o primeiro volante tem que ser um jogador com uma marcação melhor. O Marlon Freitas ele não é um marcador, não é aquele cara que vai marcar firme. Ele é um jogador com boa saída de bola. Então, o primeiro volante na minha opinião, titular de primeiro volante, Gregory, segundo volante, Marlon Freitas. E o Eduardo ele tem que voltar à boa fase. O Eduardo ele tem que voltar a jogar bola porque está em má fase. Então o time do Botafogo precisa que o Eduardo, que é
jogador, né, ali, a função dele é daquele jogador que encontra uma solução, né, aquele jogador que vai criar uma jogada, vai achar um espaço, vai achar uma solução dentro do jogo, ele vai encontrar um passe em profundidade, ele vai ter aquela inteligência com a bola no pé. O Eduardo, ele tem essa função. Ele precisa voltar a ser aquele Eduardo que foi em um determinado momento do primeiro turno do ano passado. Em um determinado momento do Campeonato Brasileiro do ano passado. O Tiquinho é a mesma coisa. Precisa voltar à boa fase. O Tiquinho está em baixa. Precisa se reencontrar. Então, tudo isso precisa acontecer para o Botafogo se tornar um time competitivo na Libertadores desse ano. Então, continuando aqui, o Tário Arruda, né, ele continua a entrevista. Ele diz: a maior dificuldade é jogar na altitude. Ninguém gosta. É desgastante por viagem e logística. Tem que jogar lá. Ter que jogar lá é realmente difícil. Temos confronto com a LDU. Já jogamos ano passado. Sabemos a dificuldade. Tário Arruda ainda foi perguntado qual seria a final dos sonhos para o clube. Ele responde: final dos sonhos eu não sei. Não escolha adversário. Temos que nos preparar para o que der e vier. Exatamente, Tário Arruda. Tem que se preparar. Não existe esse negócio de os céus tem que abençoar o Botafogo com o título por isso, pelo passado. Não existe. É trabalho. É trabalho, trabalho, trabalho. É com trabalho, com muita organização que se conquista título, com boas decisões fora do campo, com boas contratações, bons reforços. Bom, pessoal, é isso que eu queria falar com vocês. Não vou me estender mais. Você que chegou até aqui o final do vídeo, eu gostaria da sua opinião sobre essa declaração do Tário Arruda. Você acha que o time ainda precisa melhorar? O Botafogo ainda precisa evoluir em alguma coisa para ser campeão da Libertadores? O que precisa acontecer para o Botafogo ele ser competitivo? Deixe nos comentários, eu gostaria muito de saber a sua opinião. Eu fico por aqui. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Beleza, pessoal? Tchau!